Olá, bem-vindos a este resumo do módulo 1 do curso de Gestão de Projetos, que fala da ata de constituição do projeto. Primeiro, permitam-me enfatizar para vocês os pontos que eu considero os mais importantes desta definição do objetivo que estabelecemos em uma ata de constituição de projeto, ou termo de abertura de projeto, como é chamado em alguns ambientes. A primeira coisa que gostaria de mencionar é que este é sempre um documento que deve ser feito antes do início do processo de planejamento. Ele é, digamos, o primeiro passo, independentemente do que acontecerá em seguida. Em primeiro lugar, reúna-se sempre com sua equipe para definir claramente e por escrito o objetivo do projeto. Nos cursos que dou de gestão de projetos, sempre gosto de contar uma história. Uma história que, pensando bem, destina-se a crianças, mas que nos dá uma lição da importância de definir isso antes de iniciar o projeto. Trata-se de uma história que é contada no livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Acredito que você tenha lido o livro, ou pelo menos assistido ao filme. Se vocês se lembram, logo no início da história, quando Alice entra neste País das Maravilhas, uma das primeiras personagens a aparecer é o gato de Cheshire, também conhecido como o gato que ri, como ele é chamado em alguns países, pois o sorriso ia para um lado e o gato para o outro. E a Alice, que caminhava perdida, depara-se com o gato e pergunta: Senhor gato, ajude-me, por favor, para onde devo ir? Estou perdida. E o gato responde: Bem, isso depende muito de onde você quer ir. Alice diz: Para ser sincera, eu não sei, estou perdida. Ajude-me, diga-me para onde devo ir. E então o gato finalmente diz: Bem, se você não sabe aonde quer ir, vá por onde você quiser, que de qualquer maneira você chegará lá. Esta história simples nos lembra da importância de sempre ter um projeto em primeiro lugar. Não se trata de planejar o caminho que vamos percorrer, mas o fim do caminho. É aí que entra precisamente o elemento da ata de constituição do projeto. Nela, colocamos por escrito os elementos importantes que vão servir de guia para o resto do processo de planejamento. Vamos nos lembrar brevemente dos elementos mencionados no módulo 1 e que dissemos que eram importantes de considerar na hora de elaborar a ata de constituição do projeto. Permitam-me enumerá-los aqui. Primeiro, temos a razão ou a justificativa do projeto. Por que queremos realizar este projeto? Ou seja, a causa que o gera. Segundo ponto importante, o objetivo do projeto, o cenário futuro. Podemos também dizer que este é o elemento, obviamente, mais importante. Terceiro, a estratégia do projeto. Atenção, este não é o plano de trabalho detalhado. Ele não constitui todos os elementos de prazo e custo, isto é, ele diz apenas como estamos pensando em realizar este projeto e qual é a estratégia global. Quarto ponto, a estrutura de governabilidade. Quem dá as aprovações, qual é a autoridade que está realizando o acompanhamento? Quem são aqueles que devem assinar os contratos, por exemplo? Quinto ponto, quem são as partes envolvidas? Quem são os intervenientes? Ou seja, como estará organizada a equipe? Aqui podemos inclusive utilizar um organograma. Outro ponto importante mencionado é o sistema de controle de mudanças. Ele ocorre quando há uma mudança para este objetivo proposto. Quem irá autorizar? Qual é o procedimento adequado? E, finalmente, a aprovação. Quem dá aprovação aos contratos firmados? Alguns pensamentos finais. Lembre-se de fazê-lo em equipe. É importante levar em consideração a opinião de todos os envolvidos. Em segundo lugar, lembre-se de colocá-la por escrito. Acordos verbais não servem. E terceiro, no momento da definição, talvez possam utilizar o que é conhecido como modelo SMART. Não sei se já ouviram. Vocês já sabem que a palavra SMART, em inglês, poderia ser traduzido como esperto, dinâmico e cuidadoso com o que estamos definindo. Mas esta palavra, SMART, também pode ser utilizada como uma espécie de sigla, na qual as letras fazem referência a 5 palavras em inglês. Specific, que pode ser traduzido como específico, muito claro, muito detalhado. Measurable, mensurável, que pode se medir. Agreed, acordado, em que todos os envolvidos concordam que é isso que se quer. Realistic, ou realista, um objetivo alcançável. E, finalmente, time-framed, algo que pode ser traduzido em português como temporizado, restrito no tempo.
Este modelo deve governar a definição que fazemos do objetivo. Por fim, permitam-me convidá-los a colocar isso em prática. Não é algo que devemos ficar nos livros, é uma ferramenta que devemos utilizar em nossos projetos. Comecem, por exemplo, praticando com um projeto pequeno, um projeto simples, no qual, na melhor hipótese, estes pontos já estão validados. E uma vez que tenham testado, sigam para um projeto mais complexo, no qual estas questões são um pouco mais indefinidas, onde há mais acordos para fazer no futuro. Mas sempre comecem fazendo antes do processo de planejamento, antes de realizar qualquer outro elemento de prazo, custo ou escopo. Esse é o primeiro elemento do processo de planejamento que vocês devem detalhar. Muito obrigado e vejo vocês no próximo módulo.